de viagem, né? Ela falou, não sei. Mas eu também não sabia que seria eu que estaria pregando hoje. E quando fomos olhar a escala de pregação, estava escalada a pastora Miriam, porque a nossa escala foi feita desde novembro do ano passado. Então teve um equívoco e eles estão viajando. E é interessante que na segunda-feira, eu e meu esposo, o pastor Antônio, eu falei assim, se Deus confirmar, eu prego. E aí Deus falou grandemente comigo em uma passagem, e eu falei para ele, eu prego. E quando eu cheguei aqui hoje, irmãos, eu confesso que ficou até mais fácil pregar, depois de todos os louvores que foi ministrado através da vida dela. A pregação que será mencionada hoje falará de Jesus. Olha como o Espírito Santo age. Ela não sabia que ia louvar, eu não sabia que iria pregar, e o Senhor sabia o que Ele precisava falar com cada um de nós que estaríamos aqui hoje. E foi lindo cada louvor, cada ministração que foi feita aqui. Que Deus possa continuar trabalhando nessa noite. Amém? O texto que eu irei ler nessa noite se encontra em Lucas 10, 38. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. 10, Lucas 10, 38. Amém? A epígrafe textual diz: Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia, Jesus. Acredito que todo mundo conhece essa passagem bíblica, aonde Jesus vai na casa de Marta e Maria. É interessante que se você for passear pela Bíblia, você vai encontrar a história dessa família com Jesus. Em algumas passagens vai dizer que Jesus era muito amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Eram tão amigos a ponto de que, quando o seu irmão estava doente, Marta manda um recado para Jesus. Fala: olha, o seu amigo, aquele que você tanto ama, está enfermo. É interessante que você vê nessa mensagem, irmãos, a confiança a qual elas tinham com Jesus
não era só simplesmente uma questão de amizade, de ajuda. Era uma confiança e conhecer de fato quem era Jesus, o poder o qual ele tinha. Porque quando ela solicitou a presença, ela falou: olha, ele se encontra enfermo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele só aparece 4 dias depois que Lázaro já estava morto. E uma das suas irmãs se lamenta, outra fala: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Olha a confiança. Ela sabia que Jesus tinha algo a oferecer. E o que Jesus faz? Jesus mostra o seu poder. E ele ressuscita Lázaro. A Bíblia vai nos dizer que após a ressurreição de Lázaro, tem uma outra passagem que fala que Jesus estava na casa de Maria, aonde ela pega um unguento, um perfume muito valioso, irmãos, e derrama aos pés do Senhor. Só sabendo de fato o valor de Jesus Cristo para fazer uma coisa tão grandiosa. Quem é aqui que tem o seu maior bem, que jogaria aos pés de alguém se não tivesse o valor que Jesus tem? E aí você vai vendo. E quando você observa, todas as vezes que cita o nome de Maria, ela está valorizando a presença de Jesus. Ela está engrandecendo aquele momento único. Ela trata aquilo como com suma importância. E o versículo qual nós lemos retrata isso. As escolhas. O versículo que nós lemos relata que Maria, ela simplesmente senta aos pés de Jesus e vai ouvir o que ele tinha a dizer. Contrapartida, Marta começa a cuidar dos afazeres. Irmãos, não que esteja errado. Eu não acho um erro em Marta. Não que ela tenha feito errado. Talvez o momento não era o ideal. Porque quem aqui recepciona alguém em sua casa e não quer tratar bem, não quer fazer um banquete, não quer deixar a casa organizada para receber? E não era simplesmente Jesus. Não era só Jesus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus só andava acompanhado. E com 12. Imagine você recepcionar 13 pessoas na sua casa. Você e sua irmã senta e você corre para providenciar as coisas. Não foi errado o que ela estava fazendo, mas não era a hora certa. Porque o que ela não sabia é que ela não teria próximas oportunidades de sentar para ouvir o próprio Jesus falar. E quando ela questiona, Jesus fala assim: olha, você está ansiosa, preocupada e fazendo, com as minhas palavras, fazendo a escolha errada. E quando eu estava meditando nessa passagem, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja? E o Senhor, Ele ministrava ao meu coração que tem muita gente correndo atrás de muita coisa, dando atenção muito ao trabalho, aos afazeres,
se dedicando a muita coisa, mas infelizmente não tem parado para ouvir a voz de Deus. Outro dia eu vi um texto na internet que dizia assim, ó, nascemos sem nada, nascemos nu, sem nada, viemos ao mundo sem nada. Corremos em busca de coisas, e quando vamos embora, não levamos nada. E lá tinha uma pergunta: o que é que você tem buscado? Será que de fato você tem buscado o que realmente importa? Será que você tem buscado riquezas espirituais? Conquistas espirituais? Porque isso é o que de fato importa, irmãos. É o que vai nos levar ao céu. Porque, como foi cantado aqui nesta noite, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Porque muitas das vezes nós estamos perdidos buscando saciar o nosso interior. Só que não entendemos que só encontramos em Deus essa saciedade. Muitas das vezes vemos reportagens de muitos ricos que se suicidam porque trabalharam, chegaram ao topo financeiro, conquistaram tudo o que tinha para conquistar, mas não conheceram a Deus, não conheceram a Jesus, e aquele vazio interior permaneceu nele, e ele chega até a tirar sua própria vida, porque eles mesmos não entendem. Então o Senhor, Ele fala comigo e com você nessa noite: o que adianta a gente ir em busca de ouro, se de fato o que importa é estar nos pés dEle, ouvindo a voz dEle, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Muitas vezes no trabalho, na nossa vida cotidiana, nós tomamos decisões erradas. Por quê? Porque não ouvimos a voz de Deus, não paramos para ouvir a voz de Deus. Esses dias quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe, eu estive fazendo uma campanha no monte. E o primeiro dia eu estava muito ansiosa, assim, eu escrevi uma carta falando com Deus: olha, Deus, assim, 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 assim. E eu cheguei no monte o primeiro dia e eu comecei a orar e falar da carta para Ele, e falar assim. Falei: Deus, agora eu quero ouvir a sua voz. E infelizmente, irmãos, eu não ouvi. Porque eu estava com a mente perturbada. Ainda que aquele conteúdo que eu tinha escrevido naquela carta ainda estava assim passando na minha mente. Eu estava com a voz em silêncio, mas a minha mente estava conversando. E eu não ouvi o que Deus tinha para me dizer naquele lugar. Eu saí dali e falei assim: Deus, eu não ouvi a sua voz. Mas eu voltei por outros dias. E eu ouvi a voz de Deus. Porque eu deixei o meu problema de lado. E fui de fato no que importa, só falando: Senhor, eu quero simplesmente nesse dia sentir a Tua presença. Eu quero simplesmente, Senhor, ouvir a Tua voz. Não importa o meu problema, não importa as minhas necessidades. Senhor, eu quero só sentir a Tua presença neste lugar. E eu senti. Muitas das vezes, irmãos, nós pegamos os nossos problemas e vamos diante do Senhor e falamos: olha, Senhor, está acontecendo isso. Resolve para mim. Mas nós saímos com a cabeça perturbada e não sentamos para ouvir de fato o que Ele tem para nos ensinar, para nos falar. Porque de nada importa, irmãos, se a gente conseguir resolver os nossos problemas,
Mas se a gente não tiver o conhecimento dos altos céus, se a gente tiver toda a riqueza do mundo, mas se nós não tivermos o conhecimento dos altos céus, de nada vale. E o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, que o mais importante é nos encher da presença dEle, é buscar de fato a presença. Há uma coisa também muito interessante que um outro dia, conversando com o pastor Carlos, falando sobre essa passagem, eu citei isso para ele. Eu falei assim: é necessário que sentamos para ouvir, para aprender. Porque se nós não sentarmos para aprender, como iremos nos levantar para ensinar? E muitas das vezes, irmãos, nós vemos pessoas que infelizmente não aprendeu do Senhor, não sentou para ouvir, mas estão de pé ensinando. Eu estava falando com o irmão aqui da igreja, falei que infelizmente nós vemos muitos irmãos lá fora no mundo que se perdem por causa de pessoas dentro da igreja, que machucam, que ferem, e as pessoas saem da igreja, porque infelizmente eles não estão firmados em Cristo, são novatos, e outros sem entendimento chegam e ferem, porque infelizmente não sentou para ouvir, não aprendeu de Jesus. Porque se tivesse sentado aos pés de Jesus para ouvir, essa pessoa seria uma pessoa amável, seria uma pessoa compreensível, e não machucaria as outras. E é isso que nós devemos buscar cada dia mais do Senhor, aparecer mais com Ele, a transmitir mais dEle. Porque se nós não sentarmos aos pés do Senhor, a nossa vida será vã, não terá sentido algum. Eu falei que ficou fácil pregar porque o primeiro louvor que a Poli louvou falava de chamada, de propósito. Se você não ouvir a voz do Senhor, como que você vai entender o seu chamado? Se você não sentar para ouvir e aprender, como que você vai viver o seu propósito? Como que você vai dar algo para alguém que você não tem, o que você não tem? Se você não busca do Senhor, infelizmente você não tem a oferecer. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos dar. Ele quer nos dar mais entendimento, mais sabedoria, mais da presença dEle. Aleluia, Jesus. O Senhor quer nos encher cada dia mais e mais, para que possamos fazer a vontade dEle. Irmãos, não é errado você buscar uma melhoria de vida. Não foi isso que Jesus falou para Marta. Não que ela estava errada, mas é o tempo que muitas das vezes nós dedicamos. Nós dedicamos muito ao trabalho, aos afazeres, e o que sobra, nós deixamos para Deus. E Ele é nossa prioridade. Ele tem que ser em primeiro lugar. Ele tem que ser a nossa busca diária. Teve um tempo, é algo muito interessante, que nós morávamos em São Paulo, e
o meu esposo ele estava num trabalho e ele falou assim: Deus, a despesa está aumentando. Provê aí. E ele arrumou 2. Ele ficou em 2 trabalhos. E aí, eu engravidei do meu segundo filho. E ele falou: Deus, agora é necessário mais um aumento. E surgiu uma oportunidade para ele cuidar de um outro lugar, determinado lugar, que pagava mais. E nesse lugar, irmãos, era interessante que ele trabalhava à noite e ele passava praticamente o tempo todo orando, só falando com Deus. Então, que isso nos ensina é que não depende da gente, não é da nossa capacidade, simplesmente da nossa capacidade humana, mas sim da vontade de Deus. Muitas vezes nos capacitamos, mas não temos oportunidade. E muitas das vezes nem nos capacitamos, mas oramos, pedimos a Deus uma melhoria e Ele abre a porta, Ele provê. Vai muito da sua intimidade, daquilo que você tem sentado para conversar com Jesus. Eu tento imaginar como que era a amizade daqueles 3 irmãos com Jesus. Devia ser uma amizade maravilhosa, porque pela confiança que elas tinham e por tudo que Jesus fez na vida de Lázaro, era um amor incondicional. Então, de fato, o que vale é a intimidade com Deus. E Ele te convida e me convida hoje a sentar aos pés dEle e buscar mais e mais intimidade com Ele. Ele, antes de nós chegarmos neste lugar, Ele já se fazia presente aqui, irmãos. Então Ele estava aqui te esperando, simplesmente para falar assim: olha, eu estou aqui. Quem não está tendo tempo é você. Eu estou aqui, à sua disposição. Eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero compartilhar coisas com você. Mas eu peço que você pare, que você se atente, que você ouça a minha voz. Irmão, será que o Senhor não está falando com você assim como Ele falou com Marta? Marta, Marta. Será que Ele não está falando: filho, ei, estou aqui. Para um pouco, desacelera. Eu quero falar. Senta para me ouvir. Eu tenho muito a te oferecer. Só basta você tirar a ansiedade. A Bíblia diz que o Senhor Ele não trabalha na ansiedade. E infelizmente é a doença do século. E infelizmente é o que tem consumido o ser humano, é a ansiedade. As pessoas vivem ansiosas. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos com o que há vez de comer nem de vestir. Mas nós estamos preocupados com o que vai acontecer no mês que vem, no ano que vem, no amanhã. Ocupando a nossa mente, o nosso tempo, com coisas que nem aconteceu, que ainda vão acontecer. E o Senhor no hoje, no agora, chamando a nossa atenção. Aleluia, Jesus. Irmãos, infelizmente, mas quanto tempo nós perdemos no celular? A
gente pega aquele aparelhozinho ali pequenininho e vai passando, rolando ali, passando o dedo ali. E quando você vê, tem horas. E quando você vai ajoelhar para orar, você está cansado, com a mente cansada. Ou até mesmo, irmãos, vou falar, falando, Deus, ó a vida de fulano. Uma realidade que a gente só vê nas redes sociais. Que aí quando a gente enche a nossa mente, o nosso coração daquilo o dia todo, à noite a gente vai para o joelho, infelizmente, pedindo Deus também. Deus, fulano está bem, Beltrano está bem. Sendo que Deus tem muito mais para nós. Mas como que Deus pode dar? Se a gente não para nem para receber. Aleluia, Jesus. E o que o Senhor, Ele quer é que nós desaceleramos, que nós paramos, que nós nos atentamos a ouvir a voz dEle. E eu convido a você a fechar os seus olhos neste momento. O Senhor, Ele está aqui, irmãos. E se você parar, você ouve a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Jesus. Se você parar, calando a voz do seu eu, você pode ouvir a voz do Senhor. E Ele veio nessa noite, em especial para falar com você. O Senhor, Ele tem muito para te oferecer. Ele quer te entregar nem só bênçãos espirituais, mas Ele também tem materiais para te entregar. Ele tem como sanar a sua necessidade, o seu problema. Basta você parar para ouvir a direção que Ele tem para você. Basta você parar para ouvir como Ele quer que você resolva aquele problema. Basta você parar para ouvir tudo o que Ele tem para nos ensinar. Aleluia, Jesus. Senhor, estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a Tua voz. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, no profundo, meu Senhor, nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, permitir que ouçamos sim, meu Deus, a Tua voz. E que entendemos, meu Deus, meu Pai, o Teu falar, meu Senhor. A direção, meu Deus e meu Pai, que o Senhor quer que sigamos, meu Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, nos direcionar, meu Deus e meu Pai, para aquilo que tem o Senhor de melhor para nós. Para que não venhamos mais, meu Deus, estar angustiados, meu Deus, com a mente, meu Deus, meu Pai, perturbada, mas que venhamos, meu Deus, meu Pai, estar assim, meu Deus, tranquilos, meu Senhor, confiantes, meu Deus, como Marta e Maria, entendendo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não é simplesmente um mestre que vai nos ensinar, um homem que tem muito conhecimento, mas sim um Deus poderoso que pode todas as coisas. Que venhamos ter a confiança que o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele pode sanar todas as nossas necessidades. Que nós venhamos ter a confiança de sentar e deixar os afazeres para lá. Porque quando levantarmos cheios do conhecimento, iremos resolver tudo aquilo que deixamos de lado. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos ter essa confiança cada dia mais no Senhor. Porque o que Maria nos ensina, com o exemplo dela, é que nenhum unguento é mais valioso do que estar na presença do Senhor. O que Maria nos ensina é que todo momento é muito precioso e que nós devemos deixar tudo para ouvir a voz de Deus. O que Maria nos ensina é que
quando levantarmos, cheios de conhecimentos, estaremos prontos para enfrentar qualquer problema, para ir em busca de qualquer coisa. Estaremos na direção correta, porque ouvimos a voz de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Até aqui falou o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.